Boa noite, eu sou Patrícia Ferreira Salles, aluna do curso de Gestão Empresarial da FATEC Praia Grande, e irei apresentar o trabalho de conclusão de curso referente aos métodos e técnicas de recrutamento e seleção aplicados nos dias atuais por empresas de grande porte, sob orientação do professor Frederico Moreira Carbonari. Este estudo apresentará as técnicas de recrutamento e seleção utilizadas por empresas de grande porte nos dias de hoje. O processo engloba a aplicabilidade de testes, simulações e entrevistas que buscam identificar as habilidades e as personalidades dos candidatos para que a contratação seja mais assertiva, reduzindo os índices de turnover e, consequentemente, diminuindo os gastos da empresa. O que é recrutamento? É um processo que visa atrair pessoas com potencial e qualificação para ocupar cargos dentro da organização. É um sistema de informação que a organização utiliza, divulga e oferece ao mercado de profissionais oportunidades de empregos que querem preencher. O processo se diversificou nos últimos tempos, fazendo com que atualmente existam diversos tipos de recrutamento. Abordaremos os três seguintes: o recrutamento interno, o externo e misto. Ocorre quando a empresa tem uma vaga em aberto e opta em preenchê-la através do seu atual quadro de colaboradores. Trata-se de um remanejamento de pessoal. Funciona através de oferta de promoção, com cargos mais elevados e, portanto, mais complexos, mas dentro da mesma área de atividade da pessoa. De transferências, com cargos do mesmo nível, mas que envolvam outras habilidades e conhecimentos da pessoa, em outra área de atividade da organização. E transferência com promoção, que engloba os dois casos. O fato dos candidatos serem profissionais que já trabalham na empresa não significa que a seleção deva ser menos criteriosa, ao contrário. Deve ser tão ou mais criteriosa que um processo externo, para que a empresa não perca, por exemplo, um bom técnico e ganhe um péssimo líder. Agora nós vamos apresentar as vantagens e desvantagens desse tipo de recrutamento interno. Vantagens: aproveitamento do potencial humano da organização, motiva o desenvolvimento profissional dos funcionários, não requer socialização organizacional de novos membros, o custo é menor do que o custo do recrutamento externo. Já as desvantagens temos: bloqueia a oxigenação da empresa, aumenta o conservadorismo e favorece a rotina, não altera o patrimônio humano da organização e diminui a reciclagem do quadro de funcionários. O recrutamento externo é a busca do candidato no mercado de trabalho ou em fontes específicas para o preenchimento do cargo. Os candidatos são desconhecidos pela organização e precisam ser testados e avaliados pelo processo seletivo. Nesse segundo tipo de recrutamento, que é o externo, nós também temos as vantagens e desvantagens. As vantagens são: inclusão de novas personalidades e talentos, inovação da composição das equipes, atualização no estilo e nas tendências do mercado. As desvantagens são: processo mais demorado e dispendioso, intervenção na motivação dos colaboradores internos, implica um período de integração e adaptação do novo colaborador. Das desvantagens dos recrutamentos internos e externos, fez-se uma solução eclética que tem sido preferida pelas organizações, que é o recrutamento misto. Ele consiste no seguinte: a empresa faz o recrutamento interno, transferindo um colaborador para o departamento da empresa onde há a vaga. O posto de trabalho antes ocupado por este é agora em aberto e pode ser preenchido por alguém que não faz parte da empresa. Agora nós falaremos da seleção, que é a segunda etapa do processo. Ela é uma espécie de filtro que permite o ingresso do candidato na organização. Aquele que apresentam características desejadas ao cargo e os que são mais adequados. O objetivo é manter e aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal, bem como a eficácia da organização. A eficiência do processo seletivo reside em saber entrevistar bem, aplicar testes de conhecimentos válidos e precisos, dotar a seleção de rapidez e agilidade,
ter um mínimo de custos operacionais e envolver gerências e suas equipes no processo seletivo. Em termos mais amplos, a seleção busca, dentre os vários candidatos recrutados, aqueles que são mais adequados aos cargos existentes ou que possuam as competências necessárias. O processo de seleção tem como objetivo principal suprir o sistema produtivo e os demais sistemas organizacionais com pessoas adequadas para preencher o cargo certo. As informações que complementam e agregam valor a este processo são as técnicas de seleção, que são entrevistas, teste de conhecimento, teste psicológico, teste de personalidade e teste de simulação. A entrevista é um método utilizado em todos os processos de seleção, permitindo que a equipe de recrutamento e seleção tenha contato direto com o candidato e possa angariar informações mais precisas sobre o mesmo, tendo-se questões semi-estruturadas que devem ser apresentadas no decorrer do diálogo entre entrevistador e entrevistado. Pode-se identificar através da linguagem corporal, gestos e posturas do estado emocional do entrevistado. O teste de conhecimento visa avaliar objetivamente os conhecimentos e habilidades adquiridas através do estudo, da prática, do exercício. Procuram medir o grau de conhecimentos profissionais e técnicos exigidos pelo cargo. O teste psicológico permite a mensuração de aptidões e do comportamento das pessoas, auxilia o selecionador na análise do perfil profissional, as aptidões de qualquer espécie que poderão afetar no desempenho de funções. Sua função é analisar essas amostras de comportamento humano sob condições padronizadas para compará-las com padrões baseados em pesquisas estatísticas. O teste de personalidade serve para analisar os diversos traços de personalidade determinados pelo caráter ou pelo temperamento, aspectos motivacionais, interesses e distúrbios emocionais. Embora esse tipo de teste não possua inferências precisas sobre o possível sucesso profissional, indicam fatores sobre a personalidade do candidato que podem refletir sobre sua vida profissional. Utilizando a metodologia de pesquisa de campo, foi feita uma entrevista com o gerente de RH Ricardo Roqueiro, da empresa do Grupo Maersk, que atua no segmento de logística e navegação, fundada em 1904, origem dinamarquesa, e que atualmente possui aproximadamente 31.600 funcionários. Dentre as técnicas já apresentadas, o Grupo Maersk aplica em seu processo de recrutamento e seleção as seguintes técnicas: entrevista, teste de personalidade, teste de língua estrangeira, teste de simulação e também um teste psicotécnico. O teste de personalidade aplicado, chamado DISC, ele se baseia em um conjunto de perguntas e respostas, geralmente com 40 perguntas e 4 alternativas para cada pergunta. Nele, o candidato deve assinalar o adjetivo que o descreve da melhor maneira dentre os 4 possíveis. Esse teste avalia o comportamento das pessoas em certo ambiente e é baseado na teoria desenvolvida pelo psicólogo William Moulton Marston. A avaliação leva esse nome por afirmar que existem 4 traços básicos de comportamento nas pessoas: dominância, influência, estabilidade e complacência. Na dominância, diz respeito a como você lida com problemas e desafios. Na influência, como você lida com pessoas e as influências. Estabilidade, como você lida com mudanças. Complacência, como você lida com regras estabelecidas pelos outros. O teste é de autodescrição e revela como o indivíduo se sente em relação a si mesmo e ao ambiente que está inserido. O teste de língua estrangeira é pertinente, pois a empresa é uma empresa global, multinacional e lida com escritórios por todo o mundo. Então, é um requisito obrigatório conhecimentos da língua inglesa. O teste avalia o vocabulário, conhecimentos gramaticais, compreensão verbal e o raciocínio crítico.
Essas habilidades são importantes em funções nas quais você precisa interpretar, processar e analisar informações com rapidez e eficiência. O teste de simulação, geralmente aplicado juntamente a um representante do RH com o gestor da área ao qual a vaga está em aberto. Ele avalia o candidato, como ele resolveria uma situação pré-determinada e escolhendo uma estratégia mais eficaz com base nas informações que ele vai receber. As situações apresentadas são frequentemente relacionadas à função que o candidato está solicitando. E, por fim, o teste psicotécnico. Eles aplicam um teste chamado Predictive Index, que é um teste desenvolvido pela empresa americana Praindex, que mantém um conselho consultivo científico com professores universitários, psicólogos e outros especialistas no assunto em psicometria. É um teste de previsibilidade que traça o perfil das pessoas, de suas competências, potencialidades e talentos. Atualmente, ele é utilizado por muitas organizações de grande porte em seu procedimento de recrutamento. Isso inclui empresas como Nestlé, IKEA, Dell e Microsoft. Ele consiste em um teste com duração de 12 minutos, compostos por 50 questões, para testar as habilidades que não são facilmente encontradas num currículo ou durante uma entrevista. O objetivo da avaliação é medir sua capacidade cognitiva ou sua capacidade de aprender e se adaptar no local de trabalho. Os testes psicométricos precisam ser concluídos em prazos curtos e as perguntas só podem ser respondidas usando certos truques e estratégias. Na maioria dos casos, um candidato é avaliado usando várias categorias de diferentes testes psicométricos. Existem muitos tipos diferentes de testes psicométricos. Alguns testes medem a inteligência geral de um candidato e alguns testes medem recursos específicos. Todos os testes psicométricos podem ser divididos em 4 grupos principais: testes verbais, numéricos, lógicos e de simulação. Os testes numéricos medem sua capacidade de raciocinar com números e informações estatísticas. Os empregadores costumam usar esse tipo de teste para verificar se o candidato tem uma compreensão suficientemente boa de matemática e da capacidade numérica exigida para o trabalho. Esse tipo de teste pode incluir sequências numéricas, testes aritméticos mentais, problemas de palavras ou testes de raciocínio numérico. Os testes lógicos usam figuras e avaliam as habilidades de raciocínio espacial e lógico do candidato. Eles são projetados para medir sua capacidade de raciocinar com informações abstratas. Esses testes são completamente não verbais, para medir a habilidade de resolução de problemas e pensamento estratégico. O PI, que é o Predictive Index, ele consiste em 3 tópicos diferentes. Cada um contém suas próprias subcategorias: o raciocínio numérico, raciocínio verbal e o raciocínio não verbal. No tópico do raciocínio numérico, constam problemas com séries numéricas, problemas matemáticos. No raciocínio verbal, temos perguntas com analogias, lógica formal, antônimos, e na parte do raciocínio não verbal temos problemas com consciência espacial, raciocínio lógico, raciocínio indutivo. Os testes cognitivos, nesse caso o PI, refletem a capacidade do candidato de compreender novas informações e ter um bom desempenho no espaço de trabalho. Com isso, após a conclusão do teste, é avaliado e a pontuação atingida define algumas características dos candidatos. Quando existe uma alta pontuação, o candidato significa que eles são capazes de lidar com as complexidades do trabalho e espera-se que tenham habilidades excepcionais de aprendizado. Quando a pontuação é acima da média, são capazes de se adaptar facilmente ao ambiente de trabalho em mudança. Eles são aprendizes rápidos e se encaixam melhor em trabalhos com desafios complexos. Quando a pontuação é abaixo da média, esses indivíduos lidam com tarefas que exigem um tipo específico de conhecimento. Eles precisam de algum tempo para se adaptar às novas habilidades e absorver as mudanças. Já na baixa pontuação, os indivíduos levarão mais tempo do que qualquer outro candidato.
mas quando estiverem no trabalho, usarão suas experiências e habilidades para aprender coisas novas. Eles são bons em realizar atividades habituais e podem resolver problemas menos complexos. Embora a pontuação seja algum fator determinante para o processo, outros fatores como experiência, personalidade, conhecimento e adequação cultural ao trabalho também devem ser considerados no momento da contratação. Com esse trabalho de conclusão de curso, podemos observar os métodos e técnicas utilizados no processo seletivo de recrutamento e seleção atualmente. A aplicabilidade dos testes auxilia no processo minimizando os impactos financeiros gerados pela rotatividade de funcionários quando a adaptação à rotina do trabalho não ocorre. No entanto, estes testes não garantem 100% o bom desempenho do profissional que foi selecionado para a função. Constatou-se também que o grupo Maersk registra um baixo índice de rotatividade para funcionários ingressantes, que passam por esse processo seletivo e que se sujeitam a estes testes. Eles não apresentam insatisfação quanto à cultura organizacional, atividades desenvolvidas e expectativas profissionais e pessoais após o ingresso na empresa.